E se Django Livre se passasse no Brasil? Eu vou levar o meu cavalo para a velha estrada. Eu vou andar até não poder mais. Opa, meus pretos. Tu já parou pra pensar como o teu filme favorito seria se ele fosse brasileiro? Porque eu já pensei, mas não só isso. Eu fui além. Eu decidi refazer os 5 maiores filmes da história dos Estados Unidos, só que na versão brasileira. Então pega na minha mãozinha, bora entender como seria Hollywood se ela fosse de um país que presta. Só avisando que esse vídeo aqui nasceu do pedido do meu mano Carlos Henrique. Então se tu quiser decidir os temas dos próximos vídeos, te inscreve aí que direto eu faço vídeo aqui atendendo os pedidos de vocês. É impossível de tu pensar no Django brasileiro sem pensar automaticamente nos Zumbi dos Palmares. Mas pra sair do óbvio eu decidi puxar a sardinha pro meu lado e fazer essa versão se passar no Maranhão. O protagonista aqui ia ser o Cosme Bento, o Negro Cosme, que foi um líder quilombola que liderou mais de 3.000 ex-escravizados. E que montou um exército com essa galera pra lutar contra o exército brasileiro. Cara, era simplesmente foda. Então, só pra começar, o nome do filme não ia ser Django Livre, ia ser Cosme Livre. O filme ia se passar inteiro durante a balaiada aqui do Maranhão. Que caso os professores da escola tenham resumido a história brasileira, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. A balaiada foi uma revolta que aconteceu aqui no Maranhão durante o período do Império, onde os caras estavam lutando contra a violência da polícia e do exército. Pra tu entender, eles basicamente foram os primeiros maranhenses a cantar o "Não acabou, tem que acabar, eu quero filho da polícia militar". E o líder deles foi o Manuel Francisco dos Anjos Que Ferreira, era conhecido como Balaio. que ele começou a se revoltar porque um policial tinha duas filhas Pra dele. tu ver o nível como era a parada na época. E que dependendo do lugar do Brasil que tu mora, ainda é desse jeito. Na minha versão, o Dr. Schultz não ia existir no filme e ia ser substituído pelo Balaio. E não ia ter essa parada do Salvador Branco. O Balaio não ia ser o protagonista ia ser o Cosme Bento. E o grande vilão do filme ia ser o Luiz Alves de Lima e Silva, Que era o cara que na época liderava o exército aqui na parte do Maranhão e que enfrentou os balaios lá na cidade de Caxias, matou eles todos e se tornou barão de Caxias, passando a ser pai da família real. É o carinha que hoje em dia a gente chama de Duque de Caxias. Só que na versão do filme, os balaios não iam perder na cidade de Caxias. Muito pelo contrário. Ia ser uma pegada tipo o fim do Bastardos Inglórios. Eles iam ganhar do Duque de Caxias, passar o cerol no exército todo que tivesse por lá. Depois eles iam dar um jeito de encontrar a família real e churrascar todo mundo. O filme ia se encerrar com tudo pegando fogo, a família real indo de arrasta. E quando começasse a subir os créditos, ia ter só a imagem de um fogo enquanto tinha um choro de uma certa criança, né? Que viria a ser no futuro. Moisés, mas esse final não ia ser muito cruel? Meu amigo, a coisa que eu mais gostei no Django foi a cena da casa pegando fogo e todo mundo morrendo. Eu quase chorei de emoção com a cena que eles filam Hitler no Bastardos Inglórios. Tu acha mesmo que eu ia perder a chance de fazer uma cena deles churrascando os Hitlers brasileiros? Nunca! E já que a gente infelizmente nunca conseguiu fazer isso na vida real, Eu queria poder ter um tiquinho de prazer, pelo menos vendo isso em cena. e caso tu tenha ficado com pena, Quem tem pena de dono de escravo que pegue eles pra criar? porque eu não tenho. Ah, e antes que eu esqueça, o elenco do filme ia ser esse aqui. Pra esse filme específico ia ser impossível ter um elenco melhor. Pra não decepcionar meu mano Carlos Henrique, que ficou mais de um mês pedindo pra esse vídeo aqui existir, falando que ele queria ter visto um diálogo bem específico situado no Brasil, eu vou fazer uma redublagem em cima desse diálogo, tá bom? Está chateado porque eu levei a melhor, não é? Na verdade, eu estava pensando no pobre coitado que você deu pros cães comerem. O Bentinho. Estava pensando no que a Assis acharia disso. O que disse? Machado de Assis escreveu Dom Casmurro. Eu sei disso, doutor. Eu imaginei que você seria um admirador por ter nomeado o escravo com o nome do personagem principal. Se Machado de Assis estivesse lá hoje, eu imagino que ele teria pensado. Acha que ele não aprovaria? Acho. A aprovação dele seria no máximo uma proposta imoral. Portuguesinho de coração mole. Machado de Assis é negro. E como eu sei que um filme nos moldes como eu descrevi nunca vai existir, Eu acho que algum dia eu vou ter que me reencontrar com o meu lado animador que existiu no passado e fazer esse filme em versão de desenho animado. então se um dia do nada sair uma animação aqui nesse canal com o nome Cosme Livre, você já sabe o que é. Próximo filme. Se o Homem-Aranha se passasse no Brasil, a história com certeza ia ter que ser no Rio de Janeiro. O tio Ben ia
ter que ser um líder de sindicato que ia morrer em uma manifestação baleado pela polícia. Inclusive, isso até podia gerar um plot pro Peter. Dele enquanto um indivíduo civil normal do dia a dia, tentando provar na justiça que o tio dele foi executado e não conseguindo fazer isso, e percebendo que mesmo ele tendo superpoderes e sendo um super-herói, as forças do sistema ainda se impõem sobre ele. isso podia gerar um sentimento de impotência no Peter, que daria ainda mais motivo pra ele cuidar da vizinhança. Porque ele podia perceber que se ele, que é todo superpoderoso, não consegue se impor em cima do sistema, imagina as pessoas que não têm poder nenhum. Nessa versão, o Peter ia ser muito mais voltado ao combate contra as desigualdades. E os vilões principais iam ser o Duende Verde, o Kraven, o Rei do Crime, que são símbolos dessa elite. E ia ser uma história de um moleque preto, pobre, vítima de uma porrada de justiça que luta contra as elites responsáveis por todas essas injustiças. Ainda ia ter a questão de que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas não daquela forma mais vazia, ilusória e abstrata que tem na Marvel. Ia ser sobre a responsabilidade de cuidar daqueles que não podem se proteger sozinhos, de lutar contra aqueles que exploram as pessoas e de manter viva a ancestralidade, que ia estar representada na imagem do Ben, da May E de uma outra galera mais velha que o Peter, que ia simbolizar isso aí. Essa versão ia valorizar bastante a ideia de vizinhança, do cuidado que ele tem com os outros e do suporte que essas pessoas dão pra ele. Inclusive, ia ter até uma dualidade de imagens envolvendo o Homem-Aranha. Enquanto que a mídia ia ficar demonizando ele, fazendo com que várias pessoas de vários locais do Brasil odiassem ele, ele ia ser bem visto justamente nos bairros mais pobres e nas favelas, nas comunidades mais carentes, que é realmente as pessoas que perceberiam que ele tá lutando por eles. Podia até ter uma ou outra cena de manifestações que estavam pedindo direitos e que levassem a imagem do Homem-Aranha como esse símbolo. Cara, imagina como seria legal um filme assim, que mostrasse o protagonista que perdeu o mentor dele por um sistema opressor que assassinou esse cara, e que ele não consegue provar para as autoridades que foi esse sistema que assassinou esse mentor dele, e que ele carrega o legado desse mentor dele para lutar pelo resto da comunidade dele que também tá sendo oprimida por esse sistema, e que aí surgem ricos, poderosos e militares para poder enfrentar esse cara e calar a voz dele. Mas ele usa tudo que ele aprendeu na vida dele com as pessoas que estão vivas ali e também com os ancestrais que já se foram para poder combater esse sistema. E mesmo com algumas vezes ele perdendo, as pessoas do lugar onde ele mora se tornam um legado dele. E elas lutam por ele também contra esse sistema em nome dele e em nome deles próprios. Já pensou o quanto que seria incrível se esse filme existisse? E se eu te dissesse que esse filme existe, e que ele é brasileiro, e que se chama Besouro, e que tá disponível na Netflix, e que se tu não tiver dinheiro pra assinar a Netflix, ele também tá disponível de graça no YouTube. Então, se tu ainda não assistiu esse filme, eu te recomendo muito. Assiste que tu não vai te arrepender. É o melhor filme de super-herói que eu já assisti na minha vida inteira. E é brasileiro. Um dia vai ter um vídeo aqui só elogiando o Besouro. Mas bora pro próximo filme. Eu sei o que tu tá pensando. Esse filme já existe e se chama Velozes e Furiosos 5, Operação Rio. E, sinceramente, tu tá certíssimo. Mas deixa eu explicar. Tu já parou pra pensar se Velozes e Furiosos fosse completamente baseado no Brasil? Cara, eu não sei como é que Velozes e Furiosos não é brasileiro. Porque devia ser sobre o Brasil. Até porque a gente tem a nossa própria família do Toretto aqui no nosso país. Aqui no Brasil tem um grupo terrorista onde o líder deles fazia motociata, onde um dos membros costuma sair drogado de carro e atropelar os pedestres. E também tem uma mulher desse grupo que sai por aí dando tiro na rua como se ela estivesse no CS. Também tem um velho desse grupo que saiu atirando na Polícia Federal. Esse grupo tem um neto de nazista que matou a esposa dele de tiro. Tem alguns envolvidos com roubo de banco. E eles já usaram um avião do exército pra traficar cocaína. Fora que entre os apoiadores deles teve um que trepou na frente de um caminhão, um homem-bomba e uma cambada que tava rezando pra pneu. Resumindo, O Brasil tem a família do Toretto na vida real. então dá pra fazer uns filmes legais. A única parte ruim dessa parada toda é que os crimes que eles cometeram não foram na ficção, foram todos na vida real. E resultaram em 600 mil mortes. Próximo filme. No John Wick eu só mudaria algumas coisas. O protagonista ia ser o Rodrigo Santoro e o cachorro que ia morrer ia ser um caramelo. De resto ia continuar exatamente igual. E no livro de Eli eu ia mudar só o título. E ia ser o livro de Edi. A história ia continuar exatamente a mesma porque casa completamente com a situação do Brasil atual. E aí, meu mano Carlos Henrique, tu gostou do vídeo? Tá satisfeito? O cara tava com chicote pra me botar pra trabalhar. Acabou, gente. Assista aí o vídeo anterior e é isso. Não tem mais nada pra vocês verem por aqui não. Marmelada de criança, bananada de Jeffrey Epstein. Tchu, tchu, tchu. Sítio da direita, pedófila. Tururu, tururu. Sítio da direita, pedófila.